Como o reino do céu é tomado por esforço. Quando Jesus disse que o reino dos céus é tomado mediante esforço, não se deve pensar que o esforço por ele referido tem a ver com qualquer forma de atividade carnal, natural associada a qualquer forma de especulação filosófica, política, militar, etc., senão apenas a busca de um coração sincero e puro em Deus, pela via da conversão pela fé em Cristo. E esforço este que deve ser seguido pela diligência em santificar-se pela aplicação da verdade da palavra de Deus à própria vida, pela operação do Espírito Santo. Os que agirem assim não somente entrarão pela porta estreita, como também seguirão pelo caminho estreito que conduz à salvação. Quando se perde isto de vista, é bem provável que o professante cristão, por mais aplicado que ele seja, venha a ser desviado do alvo correto e ser encontrado lutando com as armas erradas, e não aquelas que são espirituais designadas por Deus e fornecidas por ele. Satanás, com seus ardis e sutilezas, sempre agirá para conduzir a este desvio, sinalizando para o simples campo da preservação de valores morais, de beneficência, de liberdade civil, e muitos outros que não respondem necessariamente ao propósito de Deus em que o homem se converta recebendo um novo coração de carne no lugar do de pedra, o que tem a ver com a sua justificação, regeneração e santificação. Os valores morais que o cristão é chamado a defender e a viver são aqueles que compreendem todo o conjunto da revelação escriturística, e não apenas os mores que significam um conjunto de hábitos e costumes de uma determinada sociedade, que poderão, a par de toda a aparência de bem e liberdade que eles possuam, ter a ausência do poder necessário para a transformação do coração carnal em um coração santo e piedoso, que é o único que pode responder adequadamente ao propósito de Deus na nossa salvação. Jesus não teria morrido e sofrido tudo o que sofreu por nada menor do que isso. Não haveria qualquer sentido no seu sacrifício para carregar os nossos pecados sobre si, caso não houvesse em contrapartida uma resposta de nossa parte nos associando àquela morte, para que sejamos achados mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quantos não se levantarão quando o Senhor voltar para protestar diante dele que não seria justo condená-los ao sofrimento eterno uma vez que haviam se empenhado muito em fazer aquilo que consideravam ser a sua obra aqui na terra? Como vemos, por exemplo, em Mateus 7 versos 21 a 23. 21 Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22 Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 23 Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não se pode duvidar que estas pessoas estavam plenamente convictas de estarem fazendo a coisa certa para irem para o céu depois da sua morte. Então qual foi o problema com eles? Estavam simplesmente lutando de forma errada? Não, pois a misericórdia do Senhor poderia responder por muitas falhas caso fossem seus verdadeiros filhos. Se houvesse dolo da parte deles, e se estivessem plenamente conscientes de que eram do diabo, e não de Deus, e a serviço do inimigo para enganar a outros, certamente não teriam pleiteado a Jesus uma entrada no reino por considerarem-no ser o Senhor deles. Então por que ficaram de fora do reino? O diabo lhes enganou com uma falsa convicção de que por simplesmente expulsarem demônios, curarem enfermos e realizarem outros sinais, que isto era em si mesmo uma grande evidência da salvação deles. Eles não sabiam que Saul havia profetizado, que a jumenta falou, que Balaão profetizou, que Judas era um dos apóstolos, e no entanto todos se perderam, porque não haviam nascido de novo do Espírito Santo. Os dons espirituais sobrenaturais e extraordinários do Espírito podem ser concedidos para operarem em qualquer pessoa, independentemente de serem convertidas ou não. O fato é que estes dons a ninguém salvam, senão a graça comum que transforma a pessoa em uma nova criatura. Foi por isso que Jesus esfriou toda a euforia dos discípulos quando os enviou e eles retornaram exultando porque os demônios se lhes sujeitavam. Ele mostrou a eles naquela ocasião que o motivo da alegria do crente deve estar relacionado ao fato de ter o seu nome arrolado no céu, porque é isto que salva, mas não expulsar demônios ou curar enfermos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro designado por Deus Pai para nossa salvação. Se o homem insiste em fazer o seu próprio caminho, e não se submete às condições que Deus estabeleceu de uma vez para sempre em sua palavra eterna, o homem não poderá encontrar outro resultado senão de ficar perdido para sempre. Quando se associa a função da fé a tantos outros objetos exceto ao principal para o qual ela foi designada, corre-se este grande risco de se errar o alvo e no final não se obter a única coisa que nos seria necessária, a saber, a salvação eterna da nossa alma. Porque ainda que viéssemos a ganhar o mundo inteiro e por fim perdermos nossa alma, de que tudo nos aproveitaria? Consideremos as palavras do apóstolo em 1 Pedro 1 versos 3 a 9.
3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4 Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. 5 Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 6 Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 7 Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 8 A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 9 Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quantos não são enganados quanto às reais intenções de Satanás, pensando que ele, em seu ministério de matar, roubar e destruir, se ocupa apenas com prejudicar nossos interesses materiais, e especialmente no que se refere à saúde do nosso corpo, ignorando que ele usa apenas esta via para atingir a nossa alma, que é o bem precioso a que ele visa obter para estar para sempre com ele em sua condenação eterna. No caso de verdadeiros crentes, sabendo que jamais os terá consigo no inferno, tudo faz para atormentar suas mentes e afastá-los da comunhão com Deus. Seu grande alvo, como se deu com Jó, é o de levá-los a blasfemar do Senhor pelas coisas que permite suceder a eles. Se ele não alcançar este objetivo, sairá envergonhado e frustrado, assim como sucedeu com a derrota que sofreu da parte de Jó. Assim, pouco ou nada Satanás se importa que percamos bens materiais, filhos, cônjuge, saúde, se não viermos a nos afastar no fim de Deus por conta de todas estas aflições. Então nossa vitória nesta batalha espiritual consiste em resistirmos firmes a Ele na fé, e a nos sujeitarmos em todo o tempo a Deus, independentemente das circunstâncias em que possamos estar vivendo, conforme conselho de Pedro. 6 Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 7 Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 9 Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 10 Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 11 A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 5 versos 6 a 11. O que perseverar até o fim é o que será salvo. A paciência na tribulação não é, portanto, apenas recomendada ao crente, mas é necessária e lhe é ordenada, pois sem perseverança, e tudo suportando por amor a Cristo, não se pode evidenciar que somos portadores da verdadeira graça salvífica, porque está invencível e se move para elevar o crente em toda e qualquer situação, e não apenas isto, dando-lhe crescimento até que venha a atingir a plena estatura espiritual que corresponde à maturidade almejada por Deus para todos os seus filhos. Em seu decreto eterno, Deus previu que todos os que forem salvos pelo seu Filho unigênito devem ser identificados com ele em tudo, tanto nos seus sofrimentos, quanto em sua glória, de modo que lhes destina um trono, mas não sem antes usarem uma cruz e uma coroa de espinhos. Eles serão submetidos à prova, para a confirmação desta identificação antes referida, e serem achados fiéis em tudo, quer na bonança, quer nas tempestades. O amor ao Senhor triunfará sobre todas as vicissitudes, e não permitirá que o crente fique inchado de orgulho quando for exaltado. Ele se gloriará como o apóstolo Paulo, apenas em Cristo, em sua cruz e em suas próprias fraquezas.